Bem, então boa tarde a todos. A gente vai dar início então a mais uma sessão conjunta do Hospital Procardíaco e Hospital Samaritano Paulista. Eu aproveito já para cumprimentar nossos amigos de São Paulo. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Ouvem bem? Ótimo. Como de praxe, a gente vai fazer aqui alguns anúncios relativos às nossas atividades científicas da semana. Amanhã nós vamos dar sequência à nossa grade semanal com o simpósio de fonoaudiologia, que é coordenado pela doutora Carolina Ruiz, que é fonoaudióloga do hospital. É um simpósio que vai de 8 às 17 horas e eu queria convidar todos, vai ser aqui no auditório. Na sexta-feira, às 7h30, de 7h30 às 9h, na sessão Nutrição e Comportamento, com o tema Por que é tão difícil emagrecer, nós vamos ter como palestrante a Maria Francisca Mauro, que é psiquiatra, e a Fernanda Matos, nutricionista. Ainda na sexta-feira, às 10 horas da manhã, a nossa sessão conjunta com Texas Heart, e vai ser sobre pacing de ventrículo direito, com o apresentador, o Parik Sharma. Essa sessão é feita por videoconferência daqui desta sala de 10 às 11 horas da manhã na sexta-feira. E ainda na sexta-feira, de meio-dia a 1h30, a sessão Sexta Consciência do grupo da Cardio-Oncologia, que vai trazer o tema câncer de mama em mulheres com próteses mamárias. Os apresentadores é o grupo da unidade de cardio-oncologia do hospital. Eu já queria aproveitar para anunciar a nossa sessão clínica da semana que vem, e aí já atendendo uma solicitação de alguns aqui dessa sala que já haviam me perguntado, nós vamos começar então a fazer a apresentação dos guidelines da Sociedade Europeia. E a gente começa agora no dia 2, na quarta-feira, na próxima quarta-feira, com guidelines sobre dislipidemia, que talvez tenha sido de todos eles o que causou maior frisson dentro da comunidade cardiológica presente no Congresso em Paris há 20 dias atrás. A apresentadora vai ser a doutora Luísa Freire, moderador doutor Luiz Antônio Campos, e vamos ter como debatedores 3 experts em hiperlipidemia, o Marcelo Assad, a Maria Eliane Magalhães e o Sérgio Kaiser. Bom, eu queria ainda informar sobre a participação do Procardíaco no Congresso da SBC em Porto Alegre, agora do dia 19 ao dia 21. Vários médicos do hospital presentes, um grupo grande de residentes. Tivemos lá um jantar muito prazeroso na sexta. O doutor Luiz Antônio se sentindo excluído do jantar, mas foi um erro de comunicação. Admito a culpa, para tirar dos residentes, admito a culpa eu. Enfim, foi uma participação muito rica do hospital. Tivemos 13 trabalhos apresentados no Congresso, a maioria deles capitaneados pelo grupo de emergência. Então eu queria deixar aqui o meu muito obrigado do Centro de Estudos da doutora Ana Amaral e ao grupo de emergência e aos restantes dos participantes com apresentação de temas livres. Tivemos ainda um grupo bastante importante do hospital participando como palestrantes e apresentadores de importantes sessões durante o Congresso, e mais uma vez eu acho que o Procardíaco apresentou nesse grande evento nacional o que a gente tem de melhor e o que a gente está fazendo do ponto de vista de qualidade assistencial. Bom, para a sessão de hoje, é uma sessão muito especial. Eu queria agradecer muito a Ana Karenina, que é conhecida de todos nós, é responsável pelo grupo de transplante do hospital e tem toda uma dedicação a esse tema. E no sábado passado eu não pude estar presente porque houve o evento da sociedade, muitos de nós estávamos lá. Um evento que eu sei que foi um sucesso, e eu queria te parabenizar pelo evento de sábado. Eu vi as fotos e a gente fica muito orgulhoso de tudo isso. Mas a sessão de hoje, fundamentalmente, vai abordar sobre a conexão coração-rim e os desafios do transplante duplo. Para essa sessão,
que é absolutamente up-to-date nessa nossa medicina de alta complexidade. Nós vamos ter como moderador o Dr. Alexandre Siciliano, a quem queria pedir que assumisse logo a sua posição de moderação, a doutora Ana Karenina, que vai ser apresentadora, e o doutor Frederico Rusani, o doutor Eduardo Gouveia, doutor Fernando Rodrigues e a enfermeira Lígia Neres como debatedores. Ana, muito obrigado, e vamos dar início à sessão. Obrigado a todos. Queria dar boas-vindas aos nossos convidados, muito obrigado por estarem aqui conosco. Boas-vindas aos nossos companheiros de sempre aqui da instituição. É sempre uma oportunidade de estar discutindo o Procardíaco às quartas-feiras, né? E agradecer mais uma vez a Ana por ter pensado e elaborado junto com o time do transplante, né, uma sessão comemorativa da data, né, onde a conscientização sobre a doação de órgãos se faz, que é o dia 27 de setembro. Então, ao longo dessa semana, de sábado até sexta-feira, nessa semana a gente planejou diversas atividades para ampliar a conscientização sobre a doação, que implicam também, né, nessa sessão de quarta-feira, onde a gente vai estar discutindo os aspectos de mais alta complexidade relativos ao programa Doação Transplante. Então, Ana, muito obrigado pela sua liderança nessa área e vou, então, já passar a palavra para você para a gente dar início à nossa sessão. Obrigada pela presença de todos, mais uma vez, ao Grupo de São Paulo, em especial a doutora Maria Fernanda, que está hoje com sua equipe aqui, que é a coordenadora regional do transplante. Como foi dito, então, dia 27 de setembro, a próxima sexta-feira, é um dia que a gente celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. É uma data muito especial, porque gera uma motivação para sensibilizar o público em geral em relação à doação e o transplante. Organizamos essa semana, uma semana com algumas atividades científicas. Tivemos sábado, hoje abordando o transplante duplo, e sexta-feira vai ser uma atividade com foco no público leigo, em que vai ter a participação dos nossos pacientes do programa. Nós temos dados muito impactantes. Hoje no Brasil nós temos 45 mil pacientes que aguardam em fila de transplante e 8 mil transplantes são realizados anualmente no país. Apesar dessa discrepância, é um número que merece um orgulho, uma vez que isso tem sido crescente, e isso dada a mobilização não só da sociedade, da BTO, do Programa Estadual de Transplante, mas também dos centros que trabalham com transplante e principalmente da maior consciência em relação à doação de órgãos. Então vamos dar início. Paciente LPMG, masculino, branco, 49 anos, natural do Rio de Janeiro, jornalista esportivo aposentado, foi encaminhado então ao nosso ambulatório para avaliação. Esse paciente queixava-se de cansaço. História da doença atual, um paciente referia astenia de espinéia aos pequenos esforços, previamente portador de cardiopatia dilatada, com diagnóstico desde 2007 por provável miocardite. Até esse período era assintomático, praticante de judô. Iniciou acompanhamento regular ambulatorial desde 2014, quando apresentou limitação física mais acentuada. Evoluiu com piora clínica, refratária ao tratamento, com 10 admissões hospitalares em 2018 para tratamento de insuficiência cardíaca descompensada e realização de paracentese. Então, um paciente que, apesar de ter um diagnóstico desde 2007, ele efetivamente começou um acompanhamento regular somente 7 anos depois, porém, no último ano teve importante deterioração clínica, configurando um paciente Intermarx 4. O paciente, então, foi encaminhado para o Hospital Procardíaco para avaliação da possibilidade de um transplante cardíaco. Paciente portador de hipertensão, hipotireoidismo, diabetes tipo 2 insulino dependente, submetido previamente ao implante de um ressincronizador em 2010 sem CDI. Apresentava uma história prévia de AVC isquêmico, com um discreto déficit de força em membro superior direito e membro inferior direito, mas que não tinha nenhuma repercussão, limitação maior funcional. História social, negava tabagismo, uso de drogas ilícitas e referia um etilismo social prévio. Quanto à história familiar, era desconhecida uma vez que o paciente era adotado. Ao exame físico, chamava a atenção um paciente extremamente consumido, um paciente que tinha uma redução importante da massa muscular, ficava difícil definir um corte para caquexia, uma vez que ele tinha um componente ascítico que influenciava nesse peso, mas configurava um MC de 23. Lúcido, orientado, hipocorado, uma cruz em 4, eupineico em repouso, acianótico anictérico. O paciente, então, apresentava uma turgência jugular patológica até terço médio, com refluxo hepatojugular positivo, um ritmo cardíaco regular, difícil de você conseguir delimitar o ictus, uma vez que o paciente tinha uma disfunção grave, com muita dificuldade e, eventualmente, conseguia-se, com manobras, de escutar o AB3 de VD, com bolhas hipofonéticas, um sopro sistólico em foco tricúspide 2 cruzes em 6, com P2 maior do que A2. Um murmúrio vesicular diminuído bibasal em função do componente restritivo ascítico, um abdômen bastante globoso, um peristalse presente,
um fígado palpável a 2 centímetros de rebordo costal direito indolor. Membro inferior chamava atenção um comprometimento importante de Pfanners e esse paciente apresentava uns flictemas que eventualmente ulceravam, mas não tinha sinal de infecção e com pulso bastante filiforme. A pressão arterial era bastante convergente, ele oscilava às vezes 90 por 70, 85 por 70, era muito convergente, com uma frequência cardíaca de 85 batimentos e saturação 98 em ar ambiente. Esse paciente, então, foi avaliado pela equipe multidisciplinar, composta pela equipe médico, enfermeiro, nutricionista e psicóloga, e então o caso é levado ao Heart Team para discussão. Somando, então, os exames desse paciente, laboratorialmente ele apresentava uma discreta anemia, hemoglobina de 12,1, provavelmente hemoconcentrado, e chamava atenção uma função renal com uma ureia de 275 e uma creatinina de 3,2, além de uma hemoglobina glicada de 6,4. Era um paciente que tinha um controle muito pobre em relação à sua diabetes. Dentro dessa avaliação renal, uma vez que era um paciente hipertenso, diabético, já de longa data com uma cardiopatia, o EAS era normal, não tinha evidência de proteinúria e tinha um clearance de 28. Dentro da avaliação para o transplante, tinha um PRA negativo, um painel de anticorpos e tipo sanguíneo A positivo. Relação eletro, gostaria de comentar? Então, o ritmo de marca-passo, um ritmo estimulado. Nós observamos onda P, ele tem comando atrial. Eu não consigo ver uma espícula antes da onda P. Talvez ele esteja sentindo o ato estimulando o ventrículo. O padrão de estimulação ventricular sugere ressincronização. Ele tem uma onda, um QRS negativo, bem negativo em D1, AVL negativo também e positivo em V1. Então, D1 e AVL negativos com V1 positivo. É um padrão de estimulação esquerda-direita. Então, é uma estimulação do ventrículo esquerdo. Ou ele está ou ele tem estímulo lateral, mas eu não consigo ver espículo lateral. Eu diria que está sentindo o ato estimulando biventricular, eu aspecto. Perfeito. Obrigada, doutor Fernando. Esse é um paciente super complexo, né? Quando ele chega, ele já vem com uma história de insuficiência cardíaca de longo prazo e absolutamente avançada. Queria aproveitar o Monteiro aqui, que está entre nós, e perguntar ao Marcelo como é que funciona quando esse paciente chega, porque ele chegou para mim, esse paciente, e eu vi muita dificuldade em dar encaminhamento para ele, né? Porque ele chega no consultório de qualquer um de nós, e se a gente não tem um centro de referência onde uma equipe multidisciplinar pode acolher um paciente como esse e pensar nas diferentes estratégias de cuidado, é um paciente complexo. Então, quando eu o vi, eu fiquei com medo. E eu lido com esse tipo de paciente. Né? Queria perguntar para o Marcelo. Marcelo, esses pacientes jovens com insuficiência cardíaca avançada, refratária, eu vou fazer o comentário de descompensado, porque a gente tem terceira bolha, edema de membros inferiores, limitação física. Esse é um paciente que eu vejo no consultório, mando para a emergência do hospital, eu tento manusear ele no consultório, eu aciono que equipe? Eu aciono a equipe de transplante já nesse primeiro momento, eu tento compensá-lo de alguma forma. Você pode dar uma visão sua lá no consultório, quando você recebe um paciente como esse? Qual é o próximo passo? Põe só no primeiro slide, por favor. Então, em 2007, nós recebemos um doente há 12 anos atrás, quando ele tinha 37 anos de idade, 12 anos, né? 37 anos, com um diagnóstico de doença dilatada por provável miocardite. Mas é assintomático. Mas não sei qual é o grau de disfunção. Então, quando você recebe um doente desse, você vai ter que, nesse momento, antes de chegar no que você falou, ou seja, vamos estagiando, né? Porque esse é o doente de todos nós aqui. A gente recebe o doente no consultório, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o porquê que esse doente desenvolveu essa doença muscular. Então, esse é o começo de tudo. Porque a partir do momento que eu estabeleço uma linha de pensamento, ou seja, esse doente ainda tem doença inflamatória, sim ou não? Porque o hospital tem um centro de avaliação que envolve um parque de imagem, envolve um parque de análise de biologia molecular. Se concluir que não há nada a ser pesquisado, sem entrar, você segue com o doente. A partir do momento que o doente começa a evoluir, você vai evoluindo dentro do American Heart. Se ele é um tipo B, ele vai para o tipo C, você controla ele vai bem, começa a migrar para o tipo D, ou seja, insuficiência cardíaca de difícil controle.
que é o que ele começou a piorar agora. Evoluiu com piora clínica, refratário ao tratamento, 10 admissões. Então, a partir de um dado momento na evolução dele, que foi 7 anos após o início da suspeita, algo muda na doença dele. Por que ele vem doente, vem 7 anos bem e, de repente, piora e entra numa fase de não recuperação? Entra no tipo D e começa a evoluir dentro de uma categoria Intermax. Quando você se depara com esse doente, se você o recebeu no consultório, a primeira pergunta é o porquê que esse doente está nessa condição. Se reativou um processo inflamatório ou não lá de trás, de novo, traz para o parque de imagem, reavalia dentro da complexidade se há algo que está retroalimentando a doença. Ou se evoluiu com BRE, necessidade de ressincronizar. Feito tudo isso, maximizou a terapêutica, afastou um outro cofator, por exemplo, mecânico, como insuficiência mitral, eu não sei se ele tem, que poderia ser um cofator de piora desse doente, aí sim entra o que o Alexandre pontuou. E o que é importante que nós não temos, a maioria dos cardiologistas na prática clínica, para lembrar da necessidade de contactar um grupo avançado do transplante? É a ergospirometria. Então, se esse doente você considera que você maximizou, você tem que ter uma métrica no seu consultório. E a métrica de acompanhamento prognóstico e do seu tratamento é mandá-lo ele por uma ergospirometria. Ergospirometria sinalizou, aí sim, pediu um parecer e já sinalizar o time de transplante ou de suporte circulatório, dependendo das características básicas do doente. Então, a ergospiro é um grande instrumento que auxilia o clínico a acompanhar após a maximização e quando acionar o grupo da IC avançada para discutir qual é o momento, se esse é um cara para suporte, se esse é um cara para transplante, ou se existe algo a mais a fazer. Bom, chama atenção então uma área cardíaca extremamente aumentada, a gente pode confirmar no perfil uma sobrecarga ventricular direita e esquerda, confirma então um ressincronizador com um cabo no seio coronariano, uma inversão importante da trama vascular. Chamaria atenção para um outro dado, uma vez que esse paciente tem uma turgência jugular importante, o componente ascítico, que ele não tem derrame pleural. Então toda a manifestação realmente sobrecarga direita dele é ascite, ele não tinha edema de membros inferiores, não tem derrame pleural. Só chamando a atenção, o eletrodo eu acho que é epicárdico, ele não está no seio o do ventrículo esquerdo. Perdão. É um eletrodo epicárdico. Desculpa. Bom, prosseguindo a avaliação, esse paciente foi submetido então a ultrassonografia abdominal, que evidenciou a volumosa ascite, conferido com contornos irregulares e textura finamente heterogênea, sem evidência de lesão focal. Já o dobro de artérias renais mostra, então, um rim direito e esquerdo tópico, de dimensões reduzidas, com uma ecogenicidade normal e espessura cortical diminuída, com índice de resistência vascular aumentado, chamando a atenção para a doença estrutural renal e, provavelmente, um componente irreversível. Esse paciente, então, classificado dentro do score de risco Seattle-Rastro-Ferro Model, um score de risco que avalia a predição de sobrevida para o paciente com insuficiência cardíaca avançada, até mesmo em fila para transplante, mostrando uma sobrevida de 42% em 1 ano e 17% em 2 anos. Classificado conforme a classificação de Minnesota, quanto à qualidade de vida, em 72 pontos como ruim. Esse paciente nós realizamos então a ergospirometria, dia 14 de maio, acho que o doutor Ivaco não está presente. O teste foi interrompido com menos de 4 minutos por extremo cansaço, configurou um slope de 51 e um VO2 máximo de 5,6, extremamente reduzido. Dobro de carótides vertebrais normais e o dobro de arterial dos membros inferiores até surpreendeu, em consequência da avaliação do exame clínico, tinha um comprometimento importante de fâneos, mas tinha um fluxo trifásico bilateral distal. Já tinha uma coronariografia realizada previamente, em setembro de 2017, sem lesão obstrutiva, e o ecocardiograma, como nós vamos ver na imagem, mostra uma disfunção biventricular grave, com fração de ejeção por Simpson de VE de 27, com um diâmetro diastólico de 72 e sistólico de 64, com um componente diastólico restritivo, uma PSAP de 52, uma insuficiência tricúspide grave e M leve a moderada. Arnaldo? Esse é um corte longitudinal que a gente está vendo aqui, aumento das cavidades esquerdas, aumento do ventrículo. Volta lá, Ninho. Tentando manter o vídeo rodando, mas não vai. Aumento do ventrículo direito, um grande aumento do arco esquerdo, um tethering da mitral, né, que é esse deslocamento da ponta
dos folhetos da mitral em relação ao ápice e uma grave disfunção sistólica. Próximo. Por isso aqui a gente já vê que existe uma insuficiência mitral importante. Esse é um corte transverso do ventrículo esquerdo, que a gente observa uma grave hipocinesia difusa, presença de contraste espontâneo dentro da cavidade ventricular esquerda, que é um sinal também de estase sanguínea. Próximo. Esse é um corte ao modo M, é um corte clássico, né, de uma disfunção grave, né, que é o que a gente chamava antigamente de aspecto em pinheiro tombado, né? A mitral ela se afasta do septo, o ventrículo direito aqui também está aumentado e sinais de baixo débito. E esse modo M aqui da válvula da aorta e ato esquerdo é muito típico de uma disfunção grave. A aorta tem pouca oscilação, a parede posterior ela é retilínea, tá? O átrio esquerdo bem aumentado e a válvula mitral, a válvula aórtica, ela fecha progressivamente. Isso também é sinal de baixo débito cardíaco. Pode passar. Essa imagem mostra um derrame pleural grande à direita. E esse é um corte da via de entrada do ventrículo direito, que a gente vê uma pressão pulmonar, um refluxo tricúspide com um gradiente de 22. A gente supõe que a cava está distendida, né? Esse indivíduo deve ter uns 36 de pressão sistólica na artéria pulmonar. O indivíduo é hipotenso, né? Com 80, então essa pressão na pulmonar é quase a metade da pressão sistêmica, né? Próximo. Na verdade, eu peguei todo esse período de acompanhamento, eu peguei os exames, na verdade, que tivessem uma correlação mais próxima. Porque o raio-x não tinha derrame pleural, né? Tá certo. Ok. Na verdade, esse doente tem uma dilatação excêntrica, né? A massa está aumentada, eu não sei quanto é que foi calculado, mas deve ter uma massa muscular aumentada. Só para trazer essa... É importante, nós como clínicos, quando vê esse eco que o Arnaldo mostrou, sim, o eco já espelha o que a gente esperava. Então, eu como clínico, assim, o que me interessa nesse momento, o que esse eco pode me agregar? Não é? Primeiro, não tem músculo. Eu estou vendo ali um septo que deve estar abaixo de 0,8, uma parede posterior abaixo de 0,8. Segundo, eu tenho um ventrículo em formato de bola de basquete, ou seja, relação longitudinal lateral de índice de esfericidade muito grande. O que quer dizer com isso? Não vale a pena investigar, não vale a pena biopsiar, não pode fazer ressonância porque tem um marca-passo, teria que fazer 1,5 Tesla, mas não agregaria. Ou seja, eu estou só corroborando no sentido, junto com aquela ergoespirometria, para não se perder muito mais tempo. Porque é um ventrículo que já dá sinais de que não tem reserva muscular e já está num índice de esfericidade muito avançado, já com tétara mitral. Ou seja, está beirando o baixo débito, é mais nesse sentido. Um remodelamento muito significativo. O meu comentário não tem nada a ver com a síndrome gravíssima da insuficiência cardíaca global desse paciente, refratária, paciente com absoluta indicação do encaminhamento ao transplante de órgão e, sobretudo, pelo envolvimento renal, como a própria seção clínica já nos antecipa no seu título, na perspectiva do transplante duplo. Esse é apenas um comentário bem paralelo, muito tangencial, destinado, sobretudo, aos residentes. É lógico que a simvastatina, dentro do bulário do paciente e dessa polifarmácia, seguramente, nesse contexto clínico, talvez seja a droga de menor impacto hemodinâmico, enfim, para o bem-estar do paciente. Mas a simvastatina é uma estatina de moderada ação, de moderado impacto. E quando prescrita, muitas vezes, porque é a única disponível pelo SUS, não pode ser prescrita numa dose inferior a 40 miligramas. Por quê? Porque doses de 10 e 20, habitualmente prescritas, não geram nenhum impacto clínico ao paciente. Então, aos nossos residentes, quando prescreverem simvastatina a um paciente, a dose é fixa em 40 miligramas. E se ele não tolerar, temos que ver uma alternativa. Apenas para chamar a atenção, um comentário paralelo, mas que eu não quis perder a oportunidade dessa mensagem aos residentes. Obrigado, Luiz. Doutor Baruzzi,
O Sim, Monteiro descreveu perfeito. aqui a visão dele que a gente está numa fase avançada, refratária da insuficiência cardíaca, com exames mostrando uma ergo-spiro de muito mau prognóstico, né, uns scores de perspectiva de vida e de qualidade de vida mostrando um prognóstico muito ruim para esse paciente. Qual é o nosso próximo passo? A gente tem espaço ainda de fazer uma intervenção multidisciplinar para esse paciente? A gente começa de fato a pensar no transplante? Qual seria a sua posição, já que a gente tem, em teoria, a disfunção multiorgânica já estabelecida? Esse é um paciente que a gente pode continuar a pensar num suporte circulatório, transplante cardíaco, já que a disfunção renal agrega esse grau de complexidade. Qual é a sua visão dessa fase da insuficiência cardíaca nesse momento? O senhor pode dividir com a gente a visão do grupo? Perfeito. Boa tarde a todos, caros amigos do Procardíaco, colegas. É uma honra sempre estar com vocês. Insuficiência cardíaca avançada, um paciente relativamente jovem, 49 anos, já com a sua terapêutica praticamente otimizada. Talvez restasse-nos aqui acrescentar o Entresto, agora talvez uma dapaglifosina com estudos recentes, mas eu diria para vocês que isso tudo é refresco frente a uma insuficiência cardíaca já avançada. O paciente está caquético, consumido, e se nós talvez demorarmos muito para tomarmos uma decisão tipo transplante, capaz que esse paciente não tenha nem mais reserva física para tal procedimento. Na minha opinião, tratamento esgotado, talvez alguns pequenos acréscimos, mas não vai mudar em nada o prognóstico nesse momento. E a discussão que eu teria com a família e com o paciente seria no sentido agora de oferecer algo mais avançado, o caminho do transplante, se esse for o caminho, talvez em algum momento até um suporte mecânico para esse paciente suportar enquanto aguarda o transplante, mas na minha visão está esgotado o tratamento. O doente avançou demais nos últimos 10, 12 anos, 10 internações, como o Dr. Monteiro mesmo falou, nesse último ano, e o rim que começa a claudicar, os rins estão claudicando, então está na hora de decisões avançadas. Eu acho que é o caminho do transplante simples ou duplo, eu acho que é uma discussão a seguir, mas é o próximo passo a gente colocar em discussão. Muito obrigado, Dr. Baruzzi. Vamos dar sequência? Obrigado. Muito obrigado pela sua colocação. Você lembrou algo muito importante que nós clínicos temos que ter em mente. O Entresto, num contexto como esse, que sem dúvida alguma, seguindo a diretriz, estaria indicado. Mas nós temos que ter o cuidado de quando a gente utiliza os outros métodos que nos dá uma ideia prognóstica. Como o senhor colocou, o horizonte é muito ruim para esse paciente. Então, o clínico, quando indicar o Entresto nesse contexto, que não estaria equivocado em indicar, mas tem que indicar com uma outra visão, a visão de ponte para transplante. Porque eu posso, talvez, ter o Entresto aqui, realmente a sua colocação foi perfeita, no sentido de sustentar a condição clínica desse doente estável, para que ele possa chegar bem ao transplante, e não equivocadamente indicar o Entresto para tirá-lo do transplante. Por quê? Porque tem um dado ali que não há dado literário que suporte o Entresto, que é a hipertensão pulmonar. O Entresto não tem dado até o presente momento de promover regressão de hipertensão arterial pulmonar. E se eu perco a janela da hipertensão pulmonar, eu posso inviabilizar o doente lá na frente. Então é só a gente tomar o cuidado aqui presentes clínicos de postergar uma decisão e aí a compartilhar, foi a pergunta inicial do Alexandre, quando acionar o time da IC avançada, para justamente dar esse insight para o clínico. Sim, já tem indicação de transplante, mas tem um time aqui de espera. E esse time de espera tem que sustentar bem o doente. E uma possibilidade pudesse ser o Entresto. Não que o Entresto o tire da fila, mas o mantenha mais estável na fila. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Esse paciente
tinha sido já avaliado pelo Hospital de Cardiologia em Laranjeiras, pela possibilidade de transplante, quando ele foi submetido, então, ao teste de vasorreatividade pulmonar. Lembrando que esse paciente, ao eco, apresentava uma pressão arterial sistólica pulmonar de 52, e aqui vemos uma resistência vascular pulmonar de 3 unidades de Wood, gradiente transpulmonar de 15. Esse paciente, então, até em função do contexto da pressão sistólica, foi submetido à avaliação com milrinona 0,375 microgramas quilo minuto, que ajustada para a função renal já era a dose plena, e esse paciente então manteve os mesmos parâmetros hemodinâmicos, porém com redução da pressão arterial, sistólica arterial pulmonar e otimização da saturação venosa central. Com isso, eles, na verdade, liberaram o paciente com utilização de sildenafil, 50 mg dia, e naquele momento foi contraindicado o transplante cardíaco isolado, uma vez que ele tinha essa disfunção renal avançada, e ele foi encaminhado a realizar o transplante duplo em São Paulo. Esse paciente, então, a ser avaliado pelo nosso grupo, nós repetimos, então, o teste de reatividade, que manteve basicamente os mesmos parâmetros. E aproveitamos e avaliamos também o gradiente diastólico transpulmonar, que era de 2. Então, considerando a resposta dele mediante a infusão de inotrópio e um gradiente diastólico pulmonar baixo, a gente entendeu que o componente principal dele era pós-capilar. Essa foi a prescrição que o paciente chegou ao nosso grupo, com sildenafil 50 mg dia, uma simvastatina 20 mg, aspirina, bisoprolol 5 mg. Esse paciente não tinha cabeça de pressão, não tinha condição hemodinâmica de suportar vasodilatador, já havia sido tentado algumas vezes anteriormente, a reserva dele era mínima, e com bloqueio sequencial que foi otimizado. Então, esse paciente, quando chegou para o grupo dia 27 de março de 2018, o paciente trazia um histórico de que a cada 12 dias ele ganhava 12 quilos e fazia paracentese com este intervalo. A gente, com o ajuste do bloqueio sequencial, conseguiu expandir esse tempo para mais ou menos 1 mês e meio e tentamos algumas estratégias, como, na verdade, admiti-lo na emergência para fazer o diurético venoso, em esquema de day clinic, mas ele não respondia. Ele respondia com restrição hídrica e otimização de diurético. Essa otimização, na verdade, foi um esforço hercúleo, uma vez que tinha contato diário com o paciente. A enfermeira Lígia balançando a cabeça, ela foi testemunha. Era um contato diário, ele informando o peso, a gente fazendo um ajuste de diurético, diminui outro. E assim ele conseguiu expandir. Dentro de 15 meses de avaliação consecutivas com a nossa equipe, ele chegou a realizar 13 paracenteses. 99% delas realizadas pelo Dr. Hélio, cirurgião, que ele aproveitar a oportunidade para agradecê-lo. Esse paciente tirava uma média de 5 a 8 litros a cada paracentese e nunca instabilizou em nenhum procedimento. Era uma preocupação nossa, uma vez que com procedimentos invasivos recorrentes, se esse paciente complicasse, ele não tinha reserva. No entanto, o paciente passou por 15 meses sem ter uma complicação infecciosa. Esse paciente, então, teve segmento em conjunto com a equipe multidisciplinar. Eu gostaria de acrescentar também a avaliação da enfermeira Lígia. Esse paciente tinha essas lesões em membros inferiores, que também precisou de um acompanhamento muito restrito. Você queria comentar, Lígia, por favor, esse segmento ambulatorial? Eu queria aproveitar a presença da doutora Maria Fernanda e pedir para ela discutir com a gente a visão do nefrologista. A doutora Maria Fernanda é a nossa liderança nacional da linha de cuidado na nefrologia e nos transplantes de órgãos. Queria agradecer muito a sua presença hoje entre nós. Mas queria perguntar sobre a visão do nefrologista, particularmente do nefrologista que faz transplante renal. Nesse contexto em que há uma insuficiência cardíaca avançada e um comprometimento da função renal, como demonstrado aqui, como é que a gente pensa se esse paciente é um candidato a transplante cardíaco isolado? E qual é a barreira, o limite, a partir da onde a gente poderia passar a pensar que o transplante duplo, coração e rim, seria a melhor forma de tratar esse paciente? Pode dividir com a gente qual é o seu pensamento sobre esse aspecto? Boa tarde a todos. Eu gostaria só de colocar minha formação em nefropediatria, tá? Então, assim, eu vou colocar como uma visão geral e igual nos adultos, na pediatria a gente já teve algumas situações de indicação de transplante duplo. Eu acho que tem que ter uma interface muito grande entre a equipe da nefrologia junto com a equipe da cirurgia cardíaca e multidisciplinar.
eu acho que existe até hoje uma resistência muito grande em pensar em transplante duplo, né? E duas das nossas crianças que tinham indicação em acompanhamento na nossa instituição, no Samaritano, nós não fazemos transplante cardíaco em criança, só em paciente adulto, foi encaminhado para o centro de referência e eles contraindicaram, né? Então, e na realidade, você acaba fechando um prognóstico, e a gente vê com a experiência de vocês que tem. Então, acho que tem que ter uma avaliação muito próxima e não perder o time deste paciente, né? Então, se é um paciente jovem, um adulto jovem, se ele tem parte neurológica estável, e se a gente sabe qual vai ser o fim desse paciente, por que também não investir, não dar essa oportunidade? Então, eu acho que isso falta ainda no nosso meio, uma discussão mais próxima entre as duas equipes, né? E o momento, para que a gente também não passe deste momento adequado da indicação. Obrigado. Então, quando eu vi esse paciente a primeira vez lá no consultório, eu falei para vocês da minha incapacidade de lidar com essa grande complexidade e do alívio que eu senti ao poder ter um hospital como o Procardíaco disponível para oferecer todos os recursos, não só estruturais, mas de pessoas e processos para lidar com esse tipo de paciente. E a Lígia estava do meu lado nesse momento e eu senti um grande alívio de poder contar com o apoio da Lígia, que coordena todas as pessoas e todos os processos envolvidos no cuidado do paciente que requer um transplante cardíaco. Então, Lígia, você pode dividir com a gente como foi essa jornada desse paciente, desde o momento em que a gente definiu que ele era um candidato a transplante duplo, até efetivamente o transplante acontecer? Bom dia a todos. Esse é um paciente que é um desafio muito grande, porque a despeito de não estar internado para uma avaliação que facilita muito para a gente, dentro da linha de cuidado, mesmo ambulatorial, uma vez que o doutor Alexandre referiu para a gente para o serviço de transplante, nós trouxemos ele para o serviço e pudemos cuidar de forma que a nutricionista, a psicóloga, a enfermagem e a doutora Ana a gente pudesse concentrar todas as avaliações. A gente tinha um diferencial, que era um paciente que já tinha recebido uma contraindicação para o transplante, então ele já tinha uma negativa. Nós precisamos trabalhar nesse sentido com a qualidade de vida, que era muito ruim. Era um paciente muito limitado, a despeito de ter uma cuidadora excelente. Então, a gente focou na cuidadora, no cuidado centrado no paciente, na expectativa que ele tinha. Nós trabalhamos não o sintoma, a doença, mas o que de melhor a gente poderia oferecê-lo nesse intervalo de tempo. Lembrando que a espera pelo coração, quando um paciente não está priorizado, ela pode durar um pouco mais de 6 meses, então foi quase um ano, né, dentro desse período. Todo o nosso foco de equipe multidisciplinar aconteceu, a gente se organizou para atendê-lo no hospital, entendendo que ele tinha uma limitação também de deslocamento. O doutor Hélio nos ajudou nesse sentido, a gente coordenava o cuidado dele também durante a paracentese, a nutricionista em especial precisou trabalhar várias variáveis do ponto de vista da pré-reabilitação nutricional, a fisioterapia também. A gente tinha algumas lesões que a gente precisava mantê-las sem nenhum sinal de infecção, para que não pudesse ter nenhum problema com relação à contraindicação para o transplante. Esse paciente não foi afastado por nenhuma outra variável do ponto de vista de infecção ou de transgressão. Isso facilitou bastante o nosso trabalho com ele até que ele viesse a transplantar. Obrigado, Lígia. Um último comentário que eu queria pedir para o João fazer, além de tecer os seus próprios comentários, já que ele pediu a palavra, esse paciente ficou esse tempo todo aqui aguardando, além da avaliação pré-transplante, um tempo bastante estendido, aguardando a oferta de um coração e rim compatíveis. E internava ou vinha para a emergência para fazer paracentese, usava uma dose alta de diurético, eventualmente diurético venoso.
João, por que a gente não dialisou esse paciente? É preciso dialisar? Seria uma estratégia diferente? Quais são as alternativas que a gente tem para abordar esse paciente ao longo desse período em que ele aguarda por um transplante duplo? Então, eu conheci o Luiz Paulo já na fase do transplante. Eu não conhecia o caso dele antes. Na realidade, nessa questão multidisciplinar, a indicação da diálise ela vai muito em relação à qualidade da sobrevida do paciente fora dela. A indicação crônica de diálise se dá em função de neuropatia, pericardite nele era impossível se fazer diagnóstico, quer dizer, condições mandatórias ou quase eletivas de redução da qualidade de vida em relação ao manejo de volume, em relação ao manejo de eletrólise, em relação às manifestações neuropáticas que determinariam a diálise. Mas o que eu gostaria de comentar é que muitas vezes a nefrologia ela passa por aspectos assim, um pouco duros, né? E um deles é o acesso para a diálise. Então, assim, um dos fatores que mais chamam a atenção no paciente adulto, no sentido de você, olha, está na hora de se pensar em transplantar o paciente. Esquece o coração, transplantar o paciente. É a questão do acesso. Um paciente que vive fazendo paracentese, que tem esse tipo de abordagem em peritônio, a peritoneal para ele não é que ela não seja possível, mas ela é de muito difícil manejo. Vamos analisar as outras possibilidades. Um paciente, mesmo que ele não tivesse esse grau de disfunção ventricular, com algum grau de disfunção ventricular, ele, apesar de ser homem e ter vasos maiores, o acesso vascular nativo é de difícil concretização. Ou seja, ele não tem visa-tergo para desenvolver uma fístula. Então, assim, ainda mais num paciente nessa circunstância. O PTFE vai na mesma linha. Se você não dá para fazer a fístula, vai ser muito difícil você habilitar um PTFE. Fora a Aí nós vamos estabilidade, passar né? para os catéteres. Quer dizer, um paciente que precisa do marca-passo, provavelmente vai ter várias intervenções vasculares, que provavelmente tem obstruções vasculares, que é um paciente hipercoagulável, pela própria natureza das doenças dele. Por mais que você tenha intervenção, manter um acesso patente, mesmo um permiquete, um de longa permanência, é um desafio. Então, assim, antes mesmo da indicação clássica, a previsão do que vai acontecer com a impossibilidade de acesso para qualquer método de diálise deveria sinalizar a equipe multidisciplinar no sentido de que esse paciente poderá ser um candidato a transplante duplo. E eu acho que era um aspecto que é assim, muito primário, né? Assim, mas é um fator duro, um fator crítico de sucesso, um insucesso duro na condução objetiva e prática de um paciente. E o fato também, João, da gente, na verdade, não conseguir imaginar um paciente desse tendo que ir numa clínica de diálise com uma pressão convergente de 90 por 70. É impossível. Fazer É impossível. uma diálise, Não, eu não entrei ainda estabilidade nem na é resposta do difícil, doente, porque quando você olha paciente em hemodiálise, adulto, não falando de criança, adulto, é o contrário da Maria Fernanda, um determinante da qualidade de sobrevida na diálise, não é aumento da sobrevida, a qualidade de sobrevida em diálise é a função ventricular. E tem trabalhos nível 3 de evidência que mostram isso. Não é a idade em si. Ou seja, se o paciente tem disfunção ventricular, o comportamento dele em hemodiálise é um, e se ele não tem, é outro. Então, assim, é muito relevante. E a peritoneal, que poderia ir na contrapartida disso, com todas as dificuldades, você fazer uma peritoneal, o Marcelo, a gente divide casos aí com o Marcelo Montera, sabe da dificuldade que é no doente que não tem esse grau de disfunção, né? Esse paciente, então, dentro da avaliação multidisciplinar, a gente contou ainda com a participação da endocrinologia do hospital, ele tinha um acompanhamento muito pobre do ponto de vista endocrinológico, a doutora Joana foi excepcional e desde então ele começou a ter um monitoramento mais restrito e, obviamente, da equipe da nefrologia, em que o doutor Suassuna, então, avaliou e, de fato, estava em comum acordo com o transplante duplo. Fundamental também foi incluir parecer da equipe de paliação. A gente entendia que esse paciente tinha uma condição cardíaca terminal. Nosso objetivo, apesar de propor para ele uma terapia definitiva, que seria o transplante, era agregar qualidade de vida. A gente sabia que a gente estava lidando com um paciente que tinha uma série de restrições e realmente, ao longo desse acompanhamento ambulatorial, a gente conseguiu otimizá-lo de tal ponto que ele tinha uma condição clínica mais confortável.
Esse paciente, então, foi inserido na lista de transplantes cardíaco-renal dia 26 de junho e aproximadamente um ano após, no dia do aniversário, ele recebe, então, a notícia do transplante duplo. Se permitir, Sirena, ali já comentar esse dia, porque foi bastante interessante. E o doutor Alexandre notificou do coração, da disponibilidade para ele. A gente sabia que era o aniversário dele, só que a gente ainda iria verificar se o coração estava ok, né? Se a gente faria o eco ainda no hospital. E aí, quando a gente ligou eu liguei para ele para falar com ele. Oi, Luiz, parabéns, feliz aniversário. Ele ficou super feliz. Eu falei, eu queria falar com a sua esposa. Aí ele achou estranho, aí eu conversei com ela. E ele tinha uma festa de aniversário para acontecer no outro dia, estava tudo organizado. Ele tinha as irmãs que vinham de outra cidade e tal, e estavam aqui. E ele veio, né? O aniversário dele foi no dia. Ele não participou da festa, mas a família fez a festa, que isso foi muito interessante, né, Ana? E veio super bem. Veio celebrando. Bom, trazendo um pouco da característica do doador, era um paciente, doador 19 anos, masculino, com a morte cefálica secundária, um TCE. O doador tinha 75 quilos, um pouco a mais do que o paciente, o que foi bastante pertinente, uma vez que ele tinha hipertensão pulmonar. Era positivo e, avaliando no Heart Donor Score, esse doador era baixo risco de 15, que configura uma sobrevida de 81,5% em 3 anos. Nesse contexto do transplante duplo, na verdade, o que puxa é o rim, então o crossmatch foi o que guiou, um crossmatch negativo, e foi dado, então, seguimento ao transplante. Nós já tivemos experiência com transplante duplo prévio, da gente fazer uma abordagem escalonada, ou seja, o paciente, ele após o transplante cardíaco é levado para terapia intensiva, estabiliza e volta para o centro cirúrgico. Nesse contexto, o paciente não teve um contratempo ao longo do transplante cardíaco, a gente entendeu que seria interessante dar seguimento no mesmo tempo cirúrgico, o que fez mais ou menos um tempo de sala de 8 horas e meia. Perioperatório, a terapia de indução foi com basiliximab, um anticorpo monoclonal antagonista da interleucina 2. Foi administrado no total 1 grama de metilprednisolona e esse paciente foi manejado então com dobutamina e noradrenalina inicialmente. Existiam 2 preocupações grandes que a gente antevia relacionado ao manejo desse paciente. Era hipertensão pulmonar, que o Dr. Marcelo Ramalho, anestesista, manejou muito bem, iniciando milrinona, administrando óxido nítrico, e eu tinha uma grande preocupação em relação ao perfil hepático. Esse paciente tinha uma congestão hepática crônica, uma cardiopatia de longa data, e que apesar do exame laboratorial ser normal e o parecer do hepatologista também favorável, eu tinha uma grande preocupação com o rito cirúrgico, como é que esse fígado iria se comportar. O tempo de isquemia fria do coração foi excelente, 1 hora e meia, e isquemia renal foi de 8 horas e meia. Esse paciente, então, é recebido no pós-operatório com infusão de dobutamina 5 microgramas por quilo-minuto, uma dose intermediária de noradrenalina e óxido nítrico 20 partes por milhão. Com menos de 24 horas, esse paciente foi extubado, o que nos permitiu começar, então, o esquema imunossupressor, que foi de tacrolimus, micofenolato e prednisona, e foi iniciada, então, profilaxia, no caso universal, para CMV, uma vez que ele era alto risco, o doador era CMV positivo, receptor negativo, e profilaxia com Bactrim e micostatin. Então, obrigado, Ana. Queria abrir aqui para escutar os comentários do Dr. Fernando Rodrigues, que é o nosso chefe da unidade pós-operatória. Eu tenho várias perguntas para te fazer, né? Desde qual foi a percepção da mudança de estratégia, né, que normalmente a gente fazia nos transplantes duplos, que era operar o coração, levar para o pós-operatório, estabilizar a parte hemodinâmica de coagulação, voltar para o centro cirúrgico para completar o transplante renal. Essa era a nossa estratégia original e nesse caso particularmente a gente mudou. Então queria saber se você tem uma opinião formada sobre as diferentes estratégias na abordagem de múltiplos órgãos, mas também perguntar se esse paciente que foi extubado com menos de 24 horas, num contexto em que a gente tem hipertensão pulmonar, oportunidades de sangramento por coagulopatias relacionadas à disfunção hepática e à cronicidade da doença, se esse é um paciente candidato ao protocolo ERAS, né? Se a gente pode, de fato, extubar esse paciente, qual é a visão sua e do time que contempla todo o grupo lá do pós-operatório, e eu agradeço a presença aqui do João, no foco do cuidado do perioperatório desse paciente. Ele contempla uma abordagem agressiva de recuperação rápida ou não? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite.
Esse é um paciente super complexo, né? Eu, respondendo à primeira pergunta, eu penso que um tempo só de cirurgia, né, na medida do possível, melhor, né? É claro que ele tem uma possibilidade de múltiplas complicações, e a nossa principal preocupação é a estabilidade hemodinâmica e como o enxerto do coração vai funcionar, ou seja, o risco dele fazer hipertensão pulmonar e fazer disfunção do VD. As disfunções de enxerto nas primeiras 24 horas, elas podem ser determinantes até do resultado a longo prazo, né? Então ele faz essa terapia já com dobuta e tem feito óxido nítrico e muitas vezes milrinona também no ato cirúrgico, que a gente mantém no pós-operatório. E aí eu penso que, dependendo de como ele estiver evoluindo nas primeiras horas, né, ou seja, se a gente não tem sangramento importante, se a gente está atingindo os parâmetros hemodinâmicos que a gente quer, eu acho que a gente pode sim ter uma conduta um pouco mais agressiva, ou seja, seguindo um protocolo ERAS, tentar extubação, ou seja, a gente vai dando seguimento de maneira habitual no pós-operatório, né? Acompanhando para e passo o que está acontecendo. É claro que a gente sabe que ele pode, né, ir evoluindo bem nas primeiras horas e pode ratear depois do momento de extubação. E a gente chegou a lançar mão de ventilação não invasiva nele, né? Ou seja, a gente extubou quando a gente precisou fazer pressão positiva nele, a gente fez pressão positiva com ventilação não invasiva. A gente, é claro, depois de extubar, para de dar o suporte para o ventrículo direito, né, e diminuir a pressão da artéria pulmonar com óxido nítrico, mas a gente passou a fazer isso posteriormente com milrinona, né? Então, eu acho que, se possível, num tempo melhor, do ponto de vista do protocolo ERAS e do manejo mais agressivo de mobilização, extubação precoce, eu também penso que melhor. Acho que há espaço para isso, desde que a gente vá observando, né, as possibilidades de complicações principais, que são disfunções, e qual a estratégia que a gente vai adotar para tratá-la já antecipadamente, né? Por exemplo, paramos o óxido nítrico, usamos milrinona. Saímos do tubo, usamos ventilação não invasiva. E posteriormente esse doente foi até mobilizado do leito em diálise, né? Então, e aí o trabalho do João excelente, né, e de toda a equipe da fisioterapia. Então, eu acho que a gente tem espaço para essas condutas mais agressivas. Sim. Obrigado, Fernando. Bom, esse paciente, então, conforme dito, ele inicialmente estava, evoluiu posteriormente com o evento complicação hemorrágica, foi politransfundido. Esse paciente, a princípio, não tinha nenhuma discrasia identificável pela tromboelastometria, mas mantinha um sangramento. Isso gerou, então, a politransfusão e ele acabou, na verdade, compensando a hipertensão pulmonar, quando a gente optou, então, por trocar o inotropo milrinona e a noradrenalina por vasopressina. E apesar do saco pericárdico redundante, grande e o coração extremamente pequeno, esse paciente teve um derrame pericárdico hemorrágico, componente restritivo, sendo necessário uma pericardiocentese no leito. Mediante toda a gravidade, ele ainda chegou a fazer 3 quadros de crise convulsiva, que foi, inclusive, assistido pelo suporte do Dr. Aquiles, e manteve uma vasoplegia sustentada, precisando de amina ainda por um longo tempo. Com isso, o rim recém-transplantado, obviamente, sentiu, entrou em anúria, e nós precocemente iniciamos, então, a hemodiálise contínua. Esse paciente tinha uma grande dificuldade de mobilização do volume, até porque ele sequestrava, tal qual fazia no pré-operatório, todo para o abdômen. Chegou um momento que a gente entendeu até que estivesse influenciando na hemodinâmica, tinha um componente de hipertensão intraabdominal, ele foi submetido a uma paracentese, evoluiu com gastroparesia importante, ilho, iniciamos uma NPT, e dentro de todo esse contexto, com essa polifarmácia, imunossupressor, antiviral, antibiótico, ele faz uma depressão medular grave, chegando a 20.000 plaquetas, 4 de hemoglobina e 2.000 leucócitos. Nesse contexto, a gente, na verdade, não tinha muito parâmetro para inferir que ele pudesse estar com quadro de uma infecção, uma vez que ele já estava em uso de amina, a gente não tinha parâmetro laboratorial e o paciente extremamente imunodeprimido. Somente um momento do pós-operatório nós começamos empiricamente antibiótico e foi suspenso por 5 dias com as hemoculturas negativas.
O rim também, nessa preocupação, obviamente, tinha grande estabilidade hemodinâmica, que era muito provável que estivesse levando, então, à injúria renal, mas ele é monitorado, então, com ultrassom, uma vez que a gente não podia realizar a biópsia renal pela plaquetopenia, e o Dr. Suassuna, então, pela possibilidade de rejeição, empiricamente, nós expulsamos o paciente. O paciente, depois de 23 dias da terapia intensiva, ele foi encaminhado, então, já em uso de diálise intermitente para a unidade semi-intensiva e foi suspenso após 2 semanas. Ao longo, então, da internação, esse paciente realizou 2 biópsias do miocárdio, nenhuma com evidência de rejeição celular ou humoral. Foi realizada, então, no momento apropriado, a biópsia renal, que mostrou necrose tubular aguda focal, não tinha evidência de rejeição. E nós tivemos também o retorno do anátomo patológico do coração explantado, vocês podem ver o tamanho do coração. Era um paciente que mostrava, então, aterosclerose leve dos principais ramos coronarianos e uma placa fibrosa subendotelial do VE, que, na verdade, não sei se poderia inferir, inclusive, um comprometimento pela miocardite. Vale destacar, então, que na evolução laboratorial, esse paciente recuperou toda a parte hematológica, com uma ureia de 80 e uma creatina de 0,88. E nesse momento, o paciente também era um grande desafio o controle glicêmico, né? Uma vez que o paciente tinha dose alta de corticoide, diabético, mas que foi alcançado. Esse é o eletro dele, um eletro, enfim, sinusal, com QRS estreito, pós-transplante. A gente observa na radiografia uma área cardíaca aumentada, mas ele tem o saco pericárdio ali redundante. Se no ecocardiograma vai ficar mais evidente. Arnaldo, por favor. Bom, Ana, o que a gente está vendo ali do lado esquerdo do ecrã, a gente vê dimensões ao modo M absolutamente normais, uma movimentação paradoxal do septo que pode ser secundário à pericardiotomia, né? Mas também pode ser um achado de um certo grau de restrição pericárdica. Agora sim a gente vê a aorta com boa oscilação, indicando um débito cardíaco normal, né? Esse aqui à direita, então, é a aorta e ato esquerdo, cavidades. A cavidade atrial esquerda é um pouquinho maior. O Alexandre pode falar isso, porque essa técnica de transplante, ela mantém o teto do ato esquerdo. Então, se soma o teto do doador com o teto do receptor. Queria fazer um parêntese aqui, que a gente, de rotina, quando tem um transplante, a nossa equipe é acionada e a gente leva um aparelho portátil para avaliar o coração do doador, para saber se é um caso realmente bom para poder deflagrar, então, o transplante. É óbvio que isso é uma coisa brasileira, né? Porque no mundo moderno o paciente já está bem estudado no centro que vai ser o doador. Próximo. Esse é o Doppler tecidual. Isso foi depois da pericardicentese, mostrando que não existe ânulos reversos, que é um sinal de restrição pericárdica. Vocês podem ver que esse é o Doppler tecidual da parede lateral do ventrículo esquerdo, em verde. Normalmente, a parede lateral tem velocidades maiores do que a parede septal. Na pericardite constritiva, ocorre o inverso, que chama-se ânulus reverso. Então, esse paciente tem, além de ter boas amplitudes no Doppler tecidual, mostrando que a função cardíaca está muito boa, não existe nenhum componente restritivo significativo. Próximo. E aqui um pouquinho de bounce septal, que é o sinal ou da pericardiectomia ou de algum grau de restrição, mas a função excelente, coração de tamanho normal, com função biventricular normal. E aqui vocês veem que ainda existe um pouquinho de ascite residual. Aqui é o fígado, volta lá, e vocês veem líquido aqui no espaço, ao redor do fígado. Realmente uma internação bastante complexa. Isso era esperado. Dentro da gente, na verdade, tinha essa grande expectativa, dada a complexidade que era o manejo desse paciente a nível ambulatorial. E ele cumpriu 38 dias de internação, que é um tempo médio de um paciente com transplante cardíaco isolado. Trago para vocês um pouquinho da nossa história do programa de transplante total procardíaco. O programa iniciou em 2012 e desde então nós já contribuímos com 18% do transplante total cardíaco realizado no estado do Rio de Janeiro.
Desde o primeiro transplante em novembro de 2012, a complexidade tem sido crescente. Nós realizamos transplantes cardíacos que foi ponteado com Centrimag univentricular, biventricular e até mesmo paciente que passou por todos os níveis de suporte com ECMO, Centrimag e HeartMate. Ao longo desses 7 anos de programa, nós realizamos 3 transplantes duplos coração-rim, que são os únicos 3 transplantes duplos realizados no estado do Rio de Janeiro nos últimos 15 anos. Esses 3 pacientes encontram-se bem, estáveis e sem necessidade de terapia dialítica. Então foram 17 transplantes, onde 82% dos pacientes são do sexo masculino, com uma mediana de idade de 59, mostrando o perfil de morbidade da nossa população. O que corrobora com isso é que metade desses pacientes necessitaram algum tipo de suporte mecano-circulatório para que o transplante fosse realizado. Parte deles com Centrimag, na maioria, e parte com HeartMate 2. Esses pacientes, na sua maioria, foram listados em prioridade, com tempo médio de espera de 3 meses, e o demais com tempo em torno de 1 ano. Nossa sobrevida, quando comparada a dados nacionais e internacionais, é bastante satisfatória, 75% dos pacientes, principalmente quando nós destacamos a complexidade desses pacientes. Antes de seguir na revisão, a gente podia abrir para alguns comentários. João e Evandro querem falar? Eu, como intensivista, me permito lembrar José Saramago em relação ao ERAS. Não percamos tempo, mas não tenhamos pressa. Eu acho que esse paciente, como bem disse o Fernando, não é exatamente um paciente previsível, protocolado, que se encaixaria firmemente nas bases do ERAS. Mas isso é, obviamente, momento a momento que vai ser analisado. Mas, de novo, não percamos tempo, mas não tenhamos pressa. Em relação à questão dialítica nesse paciente, uma tomada de decisão crítica foi que a Ana Carolina já antecipou em relação à previsibilidade do fígado dele, manipulando o substrato de base que seria o citrato com anticoagulação regional. É um paciente, obviamente, de alto risco para tudo, inclusive de sangramento, como aconteceu, e nós também não sabíamos qual o impacto que esse citrato poderia ter. Nós já tivemos vivências no pós-operatório, e a congestão hepática é seguramente uma das situações que a gente mais teme, né? Não só na literatura, mas na nossa vivência. A equipe do pós-operatório tem uma vivência interessante sobre isso daí. E nós decidimos não usar citrato nesse paciente. Então, esse paciente ele foi anticoagulado, não é uma anticoagulação que não se pode dizer que seja regional, porque ela não é antagonizada. Foi usado com enoxaparina, mantendo o anti-10 ativado em torno de 0,6. Então, assim, foi no fio da navalha, e a equipe da enfermagem foi crucial nisso daí, no sentido de que a gente pudesse ajustar a dose de enoxaparina. Nós fizemos uma dose bruta em torno de 1 mg por quilo por dia, fracionada em 50% em dose inicial e o restante em infusão horária. E nesse paciente, o outro desafio é o equilíbrio do cálcio, porque as soluções todas são soluções sem cálcio, soluções de difusão e de convecção, de reposição durante o procedimento, de forma que realmente foi um desafio grande que a equipe de enfermagem do pós-operatório teve que encarar, porque obviamente não é só esse paciente, tem vários outros. Obrigado. O transplante cardíaco que nasce em São Paulo, está lá nossos amigos hoje do Samaritano, envolvidos com a cardiologia de ponta, quer dizer, e não tem como a gente hoje desenvolver cardiologia de ponta se a gente não trabalha com transplante. E principalmente se a gente não tem a opção do transplante com transplante de múltiplos órgãos. A dúvida aqui é se esse paciente poderia até transplantar pâncreas, né? Ele também tinha uma disfunção e usava insulina, não é isso? Então, cada vez mais a gente vai vendo os hospitais se preparando para o transplante de múltiplos órgãos. E precisa de gente especializada, não é? Ou seja, quem lida com transplante, quem é um transplantador, tem um mindset diferente de quem lida com insuficiência cardíaca e está numa outra parte do sistema, não é? Ou seja, hoje existem pessoas que lidam com amiloidose, doenças que atuam na emergência, e isso é importante para o hospital ter, e as pessoas que lidam com cardiointensivismo. E o que é importante é que esse é um conjunto de expertise. Eu quero parabenizar muito o Alexandre, né? O Estado do Rio, que nós vivemos hoje, ele nasce em 74 para 75. E nós nunca tínhamos transplante cardíaco, a não ser como marketing. Uma instituição chegava e fazia 1 ou 2 transplantes e botava no jornal. E os antigos diretores aqui, eles foram muito claros no passado
só comece o transplante cardíaco no procardíaco quando a gente tiver a possibilidade de fazer, não um, mas puder fazer uma série e manter essa série. Então a gente esperou muito, né? Eu acho que a Laranjeiras nos ensinou, foi onde o Alexandre começou essa série, que quase já deve ter uma centena de casos operados, se a gente olhar o Rio de Janeiro como um todo, e muito orgulho do Procardíaco de contribuir com 18%, quer dizer, dando uma contribuição no ambiente que o transplante cardíaco não está aprovado no sistema da saúde privada. Então isso é uma demonstração muito clara, não é? Do compromisso dessa instituição, né, André? De poder trabalhar incorporando tecnologia, com responsabilidade e com resultado. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Evandro. Marcelo, quer continuar? Nós aqui presentes, junto com o pessoal do Samaritano, para que o clínico cardiologista entenda a importância de ele estar acoplado a um centro de excelência. E que o centro de excelência ele serve como um consultor para dar suporte ao clínico do consultório. Então veja, um caso que começou com uma miocardite, que a maioria das pessoas por vezes considera algo que é benigno, na realidade 50% daqueles que evoluem, que é 20% com insuficiência cardíaca, acontece isso que vocês estão vendo. Então um rapaz jovem, lutador de judô, faz uma miocardite, ficou no âmbito do consultório, 12 anos depois transplantando em ser refratária. Só que nesse período de 12 anos, se você busca o seu centro que pode te dar auxílio junto ao doente do seu consultório, várias soluções podem ser apresentadas a você, no sentido de ajudar na condução do tratamento e quando é o real e necessário momento para começar a subir nos degraus do tratamento. Até que ponto eu posso ou não estar na minha frente, que com certeza muitos doentes nos consultórios médicos clínicos estão, já estaria na indicação de já se pensar em algo a mais para o paciente. E não esperar ele numa fase D refratária para aí sim acionar uma equipe especializada. Então eu acho o grande chamamento desse caso é o sucesso que pode-se ter e oferecer a uma pessoa jovem quando você acopla a linha de cuidado do seu consultório junto a um grande centro de excelência especializado, como tem agora lá em São Paulo, lá com o Grupo de Samaritano, nós aqui dentro da Rede Américas, dando esse suporte aos clínicos cardiologistas. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Posso pedir só para mais um comentário? Você tem mais de 1 minuto? Tá atrasado, então vamos seguir. Bom, trazer para vocês rapidamente, de uma forma mais sucinta, uma revisão sobre o transplante duplo. Nós sabemos, então, que a interação entre o coração e rim ela é bidirecional e complexa, de tal forma que em 2010 surgiu o termo síndrome cardiorrenal para definir justamente uma condição clínica de sobreposição dessas duas disfunções, onde ele é classificado, então, como cardiorrenal ou renocardíaca conforme o acometimento primário e ainda em agudo e crônico. Nós temos que essa síndrome ela é consequência de uma diversificada fisiopatologia que envolve, então, fatores neurohormonais, hemodinâmicos e até mesmo doença cardiovascular, onde nós temos que, uma vez trigada a redução da taxa de fração glomerular, ela acelera a insuficiência cardíaca e vice-versa. Dados americanos mostram que a prevalência da insuficiência cardíaca acomete aproximadamente 6 milhões de pacientes nos Estados Unidos, mas a prevalência da doença renal crônica chega a ser 6 vezes maior. Em torno de 30% dos pacientes com doença renal crônica apresentam insuficiência cardíaca quando comparado somente com 6% dos pacientes sem doença renal, onde a insuficiência cardíaca é um importante fator de doença cardiovascular no paciente renal crônico, perdendo somente para a doença arterial coronariana. Como nós podemos observar, a prevalência da insuficiência cardíaca ela progressivamente aumenta junto com a progressão da doença renal, chegando a ser 36 vezes mais comum no paciente dialítico do que na população em geral. Portanto, quando nós somamos a doença renal crônica à insuficiência cardíaca, ela determina uma redução importante de sobrevida nesses pacientes. Esse trabalho nos mostra, então, que 40% dos pacientes com insuficiência cardíaca apresentam algum grau de disfunção renal, todos eles com impacto na sobrevida do paciente. Já esse trabalho, baseado, então, no registro ADIR, mostra que 62% dos pacientes admitidos com insuficiência cardíaca aguda apresentam disfunção renal pelo menos moderada e 5% com terapia dialítica antes da internação.
Ele chama a atenção ainda da importância da função renal na admissão desses pacientes, uma vez que ele é um fator preditor de mortalidade intra-hospitalar, independente de qualquer outro evento ocorrido ao longo da internação. Já esse trabalho espanhol mostra que aquele paciente admitido com insuficiência cardíaca aguda e evolui com disfunção renal, classificado como uma variação da creatinina maior do que 0,3 ou piora da função renal maior do que 25%, é um fator preditor de mortalidade ou readmissão por IC em até 1 ano. Portanto, o conceito que nós temos hoje é que a insuficiência renal ela não é só um marcador de gravidade da insuficiência cardíaca, mas sim um fator prognóstico determinante. Considerando-se, então, a terapia gold standard para a insuficiência cardíaca, nós temos que a insuficiência renal ela também tem impacto importante pós-transplante cardíaco. Esse dado publicado pela Sociedade Internacional de Transplante Cardíaco e Pulmonar nos mostra que, ao final de 10 anos, em torno de 25% dos pacientes evoluem com doença renal grave. E isso tem impacto importante na sobrevida a médio e a longo prazo. Então, muitos desses pacientes que são submetidos ao transplante cardíaco e evoluem com disfunção renal importante vão ser submetidos ao transplante renal. Isso muitas vezes potencializado pelo HIT cirúrgico, por dose elevada de imunossupressor e até mesmo pela idade avançada e morbidade do receptor. Então, o tempo entre a realização do transplante cardíaco, cardíaco-pulmonar e transplante renal varia em torno de 6 a 9 anos, dependendo do transplante primário. Esse tempo é mais curto para o transplante pulmonar, uma vez que os pacientes usam doses mais elevadas de inibidores de calcineurina e utilizam mais frequentemente antibióticos nefrotóxicos. E esse trabalho mostra, então, que o paciente submetido ao transplante renal pós-transplante cardíaco-pulmonar, ele apresenta uma sobrevida do paciente e do enxerto de 92% em 10 anos. Portanto, o paciente que evolui com disfunção grave pós-transplante, esse paciente deve ser considerado o transplante renal e não postergar. Vale ressaltar, então, que a incidência da doença renal crônica pós-transplante não renal é de 1,5% por ano. E, como vamos ver adiante, é importante, então, avaliar a função renal de forma adequada pré-transplante. E qual o impacto da disfunção renal no paciente que vai ser submetido ao transplante cardíaco? Esse foi o maior registro nacional americano, que baseou, então, em 600 pacientes a partir do banco de dados UNOS. E ele nos mostra que aquele paciente com taxa de filtração glomerular menor do que 37 pré-transplante, ele apresenta uma pior sobrevida quando submetido ao transplante cardíaco isolado, quando comparado ao transplante cardíaco duplo. Já esse trabalho, ele avaliou o mesmo banco de dados, porém com N maior de pacientes. E ao invés de estratificar esses pacientes em faixas de taxa de filtração glomerular, ele divide os pacientes com necessidade de diálise prévia, pacientes com taxa de filtração glomerular maior do que 60, e aqueles menor do que 60, ele aplica um score preditor de disfunção renal ou diálise pós-transplante. E ele mostra que aquele paciente que apresentava prévio ao transplante necessidade de diálise ou ainda uma taxa de filtração glomerular menor do que 60 de alto risco, esse paciente apresenta uma melhor sobrevida quando submetido ao transplante duplo, quando comparado ao transplante cardíaco isolado. Então, nosso grande desafio é pegar essa população com disfunção renal prévia ao transplante e conseguir identificar aqueles pacientes que, de fato, vão, após o HIT cirúrgico e melhora do débito cardíaco, recuperar a função renal. Porque uma vez com disfunção e necessidade de diálise, tem um grande impacto prognóstico. Já esse trabalho, publicado pelo Senai Hospital, que é o hospital no mundo com maior experiência em transplante de coração-rim, liderado pelo Dr. Kobachigawa, avalia exclusivamente, então, a população submetida ao transplante duplo. Ele mostra aqui que o paciente, previamente em diálise, ao ser submetido ao transplante duplo, apresenta a mesma sobrevida daquele paciente sem diálise prévia, destacando, então, a importância do transplante duplo nesse contexto de paciente. Ainda com o objetivo de melhor estratificar esses pacientes, ele pós-transplante duplo divide naqueles com menos 60 anos e mais 60 anos, e mostra que esses pacientes apresentam a mesma sobrevida, principalmente nos primeiros 7 anos. E o transplante cardíaco ele tem aumentado nos pacientes acima de 65 anos e, da mesma forma, o transplante duplo, uma vez que esses pacientes têm mais morbidade. Esse trabalho, então, ele confirma uma sobrevida satisfatória no paciente com transplante duplo acima de 65 anos e chama atenção para a necessidade de diálise temporária, porém que não se confirma a longo prazo nesse subgrupo de pacientes. E qual seria a sobrevida do enxerto renal? Esse trabalho mostra o transplante duplo, então, comparado àquele paciente que recebeu um rim transplantado de um doador falecido e mostra a mesma sobrevida do enxerto ao final de 4 anos, onde a perda de enxerto, na verdade, nesse subgrupo do transplante duplo foi em função do óbito do paciente, ou seja, o paciente faleceu com enxerto funcionante.
Bom, dada então a escassez de disponibilidade de órgãos, é muito importante que a gente consiga estratificar aquele paciente que de fato vai ter bom prognóstico após o transplante duplo. E esse trabalho é bastante interessante porque ele seleciona justamente aquela população que a gente entende que veria se beneficiar do transplante duplo, ou seja, uma taxa de tração glomerular menor do que 33, e ele então gradua em baixo, médio e alto risco conforme esse score de risco ilustrado. E ele mostra, então, que o paciente de baixo risco é que ele, de fato, vai ter um grande impacto positivo com o transplante duplo, aquele de alto risco seria proibitivo, e o intermediário ele poderia vir a se beneficiar, mas deve ser avaliado caso a caso. Então, o transplante cardíaco, ao longo dos últimos anos, ele aumentou somente 3,5%, em contraste com 147% do transplante duplo. E dessa forma, a gente já consegue criar um perfil desses pacientes. São pacientes com uma idade mais avançada, mediana de 51, caucasianos, principalmente do sexo masculino, com uma prevalência maior da diabetes. Onde as doenças cardíacas mais frequentes é a cardiopatia dilatada, seguida da isquêmica e doença congênita. E um outro dado extremamente relevante é que somente 1/3 dos pacientes listados para transplante duplo, de fato, são submetidos ao procedimento e apresentam uma alta mortalidade em fila de espera, como mostra esse trabalho, mostrando que esses pacientes com 3 meses têm a mortalidade de 7% e até mesmo triplo naquele paciente previamente dependente de diálise. E na era de suporte mecânico circulatório de longa permanência, qual o impacto que eles têm no paciente com transplante duplo? Esse trabalho mostra que a sobrevida é igual no paciente ponteado ou não com suporte mecânico circulatório e que não teve diferença de desfecho intra-hospitalar, com uma tendência para maior tempo de internação para o paciente com suporte. O primeiro transplante cardíaco duplo realizado foi em 1978, foi num paciente que estava sendo submetido a uma cirurgia de troca valvar e evoluiu com uma complicação, que é o Stone Heart Syndrome, em que o coração faz uma contratura sustentada e, curiosamente, esse paciente foi ponteado com suporte mecânico circulatório por 5 dias. Já o primeiro caso abraçou toda a sua complexidade. 3 décadas após, o Dr. Kobayashi publica, então, a maior experiência no mundo até então, 23 anos de transplante duplo, e mostra que, comparando 1992 a 2009, 2009 a 2015, não houve diferença em relação a desfecho intra- e pós-operatório, com uma tendência a maior sobrevida nessa segunda era, uma vez que isso certamente demonstra a nossa incapacidade ainda de melhor selecionar esses pacientes. E tentando responder a pergunta, enquanto a sequência da abordagem cirúrgica, se escalonada ou não, teria margem para otimização, na verdade, a maior parte dos centros sugere que faça sim escalonado, onde o paciente é direcionado para a terapia intensiva, onde ele permanece de 4 a 24 horas, isso com o objetivo de contornar a inflamação pós-SEC, abordar a estabilidade hemodinâmica e até de corrigir possível discrasia, isso em detrimento de maior tempo de isquemia renal e possivelmente maior expressão de antígenos classe 1 e 2. Mas ainda é necessário trajes randomizados que possam, de fato, nos dar uma orientação formal. E realmente o manejo pré, peri e pós-operatório desses pacientes é extremamente desafiador, uma vez que o pré-operatório a gente tem uma margem muito estreita para trabalhar entre congestão e baixo débito. O peri-operatório estamos lidando com pacientes com coração recém-implantado, muitas vezes com infusão de vasopressor, inotrópico, e que vai ser submetido então a um outro HIT cirúrgico, que é o transplante renal. Para isso é importante que esse anestesista do segundo procedimento seja familiarizado com pacientes cardiopata grave. Já no pós-operatório, a gente tem metas completamente opostas. Em relação ao coração, a gente quer trabalhar com a menor pressão de enchimento, a gente não quer sobrecarregar um coração recém-implantado, e quanto ao rim, trabalhar com uma pressão de enchimento mais alta para otimizar a perfusão renal. Então, trabalhar com esse equilíbrio é extremamente complexo, daí a necessidade de trabalhar com monitorização invasiva, catéter pulmonar, ou ainda a monitorização com ecocardiograma transesofágico. Falta um pouco os slides. Mostrando, então, a gente mostra que progressivamente, confirmando aqui, o transplante duplo tem aumentado ao longo dos anos, mas também relacionado aos demais. Em segundo plano, a gente tem o principal transplante, é o coração-fígado. E o que ele traz de importante é que, quando comparamos a sobrevida pré-transplante com pós-transplante, o de maior impacto é o transplante de coração-rim. Então, a orientação do guideline da Sociedade Internacional de Transplante Cardíaco e Pulmonar e diretriz brasileira é que o paciente seja extensivamente avaliado quanto ao perfil renal, com ultrassonografia, avaliação de proteinúria, e caso tenha uma taxa de tração glomerular menor do que 30, que seja considerado, então, o transplante duplo em centro especializado. O transplante multiórgão, então, hoje ele equivale a 4% do transplante cardíaco total, onde ele é predominantemente realizado nos Estados Unidos, equivalente então a 85% dos transplantes duplos realizados primário e 2,4% do retransplante.
Um dado extremamente interessante e reproduzido em todos os trabalhos é que os pacientes submetidos a transplante duplo têm menor taxa de rejeição quando comparado ao transplante cardíaco isolado. Não sabe exatamente o mecanismo, mas acredita que seja por maior oferta do tecido do doador e sugere, então, melhor modulação e menor taxa de rejeição. Cursa também com menor vasculopatia do enxerto, uma vez que tem um fator imunológico envolvido e certamente tem implicação em sobrevida. Quanto à principal causa de mortalidade, nós temos, então, que enquanto no transplante cardíaco isolado é falência do enxerto, nesse contexto é infecção. Finalizando, então, com mensagem final, o transplante de coração e rim é uma realidade crescente dada a alta prevalência de insuficiência cardíaca e insuficiência renal crônica, mas também pela idade mais avançada dos receptores e com mais morbidades. É fundamental estratificar esses pacientes através da identificação de fatores preditores de piora de função renal e mortalidade pós-transplante. Idealmente, deve-se realizar um transplante duplo do mesmo doador, justamente objetivando menor taxa de rejeição. Mas são necessários trials randomizados para avaliação do manejo per e pós-operatório, considerando a estratégia abordada e manejo de imunossupressor. Existe grande polêmica da alocação de órgãos, mas a sobrevida parece justificar o redirecionamento de órgãos para esses pacientes em função da maior mortalidade em fila e melhor sobrevida pós-transplante. Obrigada. Desculpa ter falado tão rápido. Obrigado, Ana. Eu vou abrir para o Dr. Baruzzi fazer os comentários para que a gente possa terminar a nossa sessão. Dr. Baruzzi nos escuta, né? Parabéns a todos pela competência e dedicação do Procardíaco, características do Procardíaco, dos colegas de altíssimo gabarito. Eu queria agradecer a presença do Dr. Luiz Fernando, nosso nefrologista, a doutora Ana Cláudia também. Tivemos hoje a colaboração de 2 colegas aqui, além dos nossos residentes. Não vou me delongar, parabéns aos colegas do Procardíaco mais uma vez. Só temos a agradecer os aprendizados. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Baruzzi. Acho que eu queria agradecer a Ana mais uma vez, agradecer a todos que ficaram aqui até essa hora. E por conta do adiantado da hora, eu vou finalizar a nossa sessão. Muito obrigado a todos.